Então, nós vamos falar sobre o anátema. O que é o anátema? O que é isso, pastor? Bem, só para a gente poder começar a entender, eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 7. Deuteronômio, capítulo 7. Versículo 25 e 26. Diz assim: as imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que não te enlaces neles, pois abominação é ao Senhor teu Deus. Não porás, pois, abominação em tua casa. Versículo 26, novamente. Não porás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela, de todo a detestarás e de todo abominarás, porque anátema é. Capítulo 13, do 12 em diante, desse mesmo livro, Deuteronômio, capítulo 13, do 12 em diante. Lá ele está falando de imagens, correto? Para não se associar, não trazer, não colocar imagem de escultura na sua casa para que você não se torne anátema. E agora eu quero que vocês percebam esse texto, para que a gente comece a falar sobre isso. A partir do 12 diz assim: quando ouvires dizer de alguma das tuas cidades que o Senhor teu Deus te dá para ali habitar, uns homens, filhos de Belial, filhos do diabo, filhos de Satanás, que saíram do meio de ti, saíram do meio do povo hebreu. Versículo 13. Uns homens, filhos de Belial, que saíram do meio de ti, incitaram os moradores da tua cidade, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste. Então inquirirás e investigarás, e com diligência perguntarás. E eis que, sendo verdade, e certo que se faz tal abominação no meio de ti, certamente ferirás ao fio da espada os moradores daquela cidade, destruindo a ela e tudo que nela houver, até os animais. E ajuntarás todo o seu despojo no meio de sua praça, e a cidade de todo o seu E a cidade e todo o seu despojo queimarás totalmente para o Senhor teu Deus, e será montão perpétuo, nunca mais se edificará. Também não se pegará à tua mão nada do anátema, para que o Senhor se aparte do ardor da sua ira e te faça misericórdia, e tenha piedade de ti, e te multiplique como jurou a teus pais, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, para guardares todos os mandamentos que hoje te ordeno, para fazer o que for reto aos olhos do Senhor teu Deus. E quando o povo está para entrar na terra prometida, o que Deus vem falando com eles há muito tempo? Não se associe com os deuses, não adore outros deuses, não faça acordo com aquele povo, não é isso? É exatamente isso. Então, o que era o anátema? Era a oferta que eles faziam aos seus deuses. E o que Deus está pedindo? Para que não se faça isso, como eles fazem. Não tome posse do anátema. Não faça acordo com
da mesma forma com que eles fazem. A ideia era essa. Essa palavra anátema quer dizer exatamente agora isso, amaldiçoado. Por que amaldiçoado? Amaldiçoado porque não faz parte do povo. Então, quando Deus fala com o povo, vocês podem notar nas duas leituras que a gente fez, na primeira leitura que nós fizemos, no capítulo 7, ele vai falar sobre os ídolos. E na segunda leitura, se vocês forem ler o texto todo, ele vai falar sobre os falsos profetas e dos ídolos. Então, as duas coisas que a gente precisa entender. Uma, que o povo de Deus não se mistura com as coisas desse mundo. Já lá no começo, antes do povo possuir a terra prometida, Deus está falando para eles, não se misturem. Quando vocês chegarem naquela terra, não façam parte disso, não ouçam profetas falsos. É interessante que nesse capítulo 13, ele fala de algo muito importante. Quando o povo estiver lá, e vier alguns filhos de Belial, quem são esses camaradas? Eles se associaram com a anátema. Eles fizeram parte com a anátema. Eles gostaram daquela religião. E aí, o que eles fazem? Vão no teu ouvido e falam assim, não tem problema nenhum. Qual o problema de fazer isso? Vamos buscar outros deuses, vamos oferecer, vamos fazer promessa a eles. Então, Deus já vem dizendo, não faça parte, não pegue do anátema, entenderam a ideia? Não faça como eles, isso é maldição, isso é abominação diante de Deus. Então, o povo que está para possuir a terra prometida, o que Deus diz para eles é, tira tudo que é do anátema, tudo que é oferecido a outros deuses. Todo idólatra, todo profeta falso, arranca do meio de vocês. É isso que ele está dizendo. Quando você chegar na terra prometida, não faça parte. Você vai ver o ouro, vai ver o que é oferecido, as capas, os utensílios, o templo, você vai ver tudo deles. E o que vocês vão fazer? Um montão, mete fogo e acaba com aquilo. Para que vocês não tenham associação nenhuma com o que é anátema, com o que é maldito. Isso é abominação diante do Senhor. Então está lá o povo para possuir a terra prometida. Eles atravessam o Jordão e diante deles está Jericó. Está lá Jericó e está Jericó com toda a sua idolatria, com os seus falsos profetas, fazendo abominações diante do Senhor, dizendo coisas que não convêm, correto? E aí o Senhor começa a falar com Josué para que alerte o povo. Vamos ler o versículo 17 e o versículo 18. Diz assim, porém a cidade será anátema ao Senhor. Ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá. Ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos faça malditos, ou ao tomardes o anátema, e assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Deu para entender? Isso é interessante, porque ele não usa anátema como maldito, ele usa anátema realmente no teor da palavra, como aquilo que é oferecido a deuses, como aquilo que não vem do Senhor, como aquilo que não pertence ao povo de Deus. Então ele fala para o povo hebreu, quando vocês chegarem lá, não tome nada do anátema, daquilo que vai trazer maldição para a vida de vocês. Entenderam a questão? Então eles estão para alcançar Jericó, para chegar em Jericó e dominar Jericó. Deus já alerta, aquela cidade é maldita, é anátema, não tome nada dela, queima tudo. As únicas pessoas que vão sobreviver é Raabe, a meretriz. Por quê? Porque ela creu, ela acreditou em Deus. Ela acreditou tanto em Deus que ela escondeu os emissários do Senhor, enquanto eles estavam espiando a terra, aquela terra que o Senhor estava fazendo com que fosse de Israel. Ok até aí? Tranquilo. Então vamos continuar. Josué, capítulo 7, versículo 1. Vou ler alguns versículos. Eu primeiro vou ler o versículo 1, depois vou ler o versículo do 11 ao 13 e depois o 15. Versículo 1 diz assim: e transgrediram os filhos de Israel no anátema,
porque Acã, filho de Carmim, filho de Zabide, acho que é isso, Zabide, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Então eles conquistaram a cidade, chegou Acã, meteu a mão no que não devia e trouxe para ele. Versículo 11 ao 13. E Israel pecou e transgrediu a minha lei. Agora o Senhor, vou ler o versículo 10 para poder dar sentido. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque está prostrado assim sobre o teu rosto. Eles foram para uma batalha, e na batalha eles começaram a perder. E aí Josué vai perguntar para o Senhor: o que está havendo? E ficou triste, porque na cabeça de Josué está todo mundo direitinho, está tudo legal, Israel está uma bênção. Mas aí ele se prostra. Então o Senhor vem e levanta o seu servo. E aí ele começa a dizer: Israel pecou e transgrediram a minha aliança, que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, e furtaram e mentiram, e debaixo de sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante de seus inimigos. Porquanto estão amaldiçoados, não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo, e dize, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: anátema há no meio de Israel, diante dos inimigos, não poderás suster-te até que tires o anátema no meio de vós. Entenderam? Eu acho interessante porque ele não está falando da pessoa que é amaldiçoada e do povo de Israel que está amaldiçoado, mas ele está falando daquilo que está trazendo a maldição, que é o anátema, que é aquilo que era de Jericó. Era uma capa e alguns objetos de ouro que Acã pegou, furtou, achou bonitão e escondeu debaixo da sua tenda lá. Versículo 15. E será que aquele que for tomado com o anátema será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu a aliança do Senhor e fez uma loucura em Israel. Por que eu trouxe hoje essa palavra para a gente? Hoje a gente está naquela naquela época que nada tem a ver. Tudo está tudo bem. Nós estamos na graça, então qual o problema disso? Qual o problema de músicas? Qual o problema de roupas? Qual o problema? Eu acho interessante que na lei, isso tudo para Deus não prestava. Entendam o que eu vou falar para vocês. Imagina, tem lá ouro, tem lá capas bonitas, roupas, muitos utensílios, que você não adora outros deuses. Adora? Você não. Você tem o Deus hebreu. Aliás, você adora o Deus dos hebreus, o Deus que fez os céus e a terra, o Criador de todas as coisas. Você vai à igreja todos os dias, você leva oferta a esse Senhor, você entende o que Ele fez e sabe que Ele odeia todo o mal. Qual o problema de pegar aquele negócio? Não tem problema nenhum. Eu não vou fazer uso igual o povo de Jericó está fazendo, ou alguém do mundo está fazendo. É interessante, eu queria muito que a gente pudesse entender essas coisas, para que a gente pudesse ver como que está a igreja hoje em dia. Por que a igreja realmente se tornou uma grande empresa? Por que a igreja hoje ela não flui do jeito que deveria fluir? Por que a igreja hoje estão lotadas de pessoas que não têm ideia de quem é o Senhor, de pessoas doutores da palavra, pessoas que conhecem a letra
de maneira extraordinária, mas não têm noção de quem é Deus. Eles têm noção das coisas do mundo, do coração das pessoas, da alma das pessoas. Eles dizem até como você deve se portar para você se sentir melhor. E isso tudo não tem resolvido problema de nada, não tem resolvido problema do mundo, não tem resolvido problema do Brasil, não tem resolvido problema da alma das pessoas, não tem resolvido problema financeiro, não tem resolvido nada. Nada. A igreja não tem feito nada. Nada de extraordinário que possa melhorar alguma coisa. Se faz esportes na igreja, se faz psicologia dentro da igreja, tem médico dentro da igreja, tem ação social, tem tantas coisas que parece que resolve por um momento alguma coisa, mas na verdade não resolve nada. Porque a igreja não está do jeito que deveria estar, santa diante do Senhor. Na verdade, a igreja pega do anátema todos os dias, porque a gente criou no nosso coração aquela lei de que isso não tem nada a ver. Nós olhamos para o artista e copiamos o seu cabelo, a sua roupa, o seu jeito de andar. Às vezes o cara se oferece ao inimigo, traz algo para o coração dele, e o próprio inimigo ensina a andar daquele jeito, se vestir daquele jeito, pentear o cabelo daquele jeito, e a gente traz para nós. E a gente anda nesse mover do mundo tão grande, que a gente vê que a igreja não tem força nenhuma de fazer nada, de mudar a história de alguém espiritualmente dizendo. Porque estamos tão envolvidos com o mundo. Pegamos do anátema. Todos nós fizemos isso. Todos nós. Todos nós vivemos do anátema. Todos nós vivemos de gozar do anátema, de ter prazer nas coisas que deveriam nos causar nojo, repúdio. Eu não consigo olhar para a Bíblia, ou ler a palavra e não ver diferente. Eu sei que as pessoas vão olhar e dizer, mas isso é a antiga aliança. Na antiga aliança, é na antiga aliança. E, na verdade, a antiga aliança revela o que nós deveríamos entender para poder mostrar para nós o caminho do céu. Que o caminho da terra não nos pertence. Nós não deveríamos ter prazer no mundo e nas coisas do mundo. De jeito nenhum. Nós deveríamos ter prazer no Senhor nosso Deus, que é contrário ao mundo e às coisas do mundo, para que a gente pudesse prosseguir até o dia perfeito, encontrar Jesus na glória. Porque você imagina como será o céu. No céu não terá o anátema. Não tem o anátema no céu. Canaã, a Jerusalém que eles estavam alcançando, não era para ser igual aos povos. Por isso que quando eles chegam na terra prometida, o que Deus manda é tirar, eliminar o pecado. Entenda o que isso quer dizer. Eu acho isso extraordinário. Ele não está falando que aquela terra é santa. Ele está fazendo daquela terra um lugar de habitação para o seu povo, para que esse povo não se misture com o anátema. Se de repente fosse o Brasil, seria a mesma coisa. Deus ia mandar o seu povo aqui, no Brasil, e mandar tirar tudo. Para quê? Para que o povo não se misturasse com o anátema. É uma revelação daquilo que virá, porque no lugar para onde nós vamos, não tem o anátema. Não tem coisas que nos tornam malditos. Por isso veio a graça, porque estamos tão envolvidos com o mundo, que a graça precisou nos alcançar de uma maneira tal, para a gente poder ter sobre as nossas vidas a misericórdia e a compaixão de Deus. Porque quando eu olho para isso, eu vejo que nós não poderíamos nunca ser salvos. De forma nenhuma, nós não poderíamos nunca alcançar Jesus. Nós nunca poderíamos estar diante de Deus. Porque a nossa caminhada nesse mundo é de pecado.
é de olhar para o anátema, e é o tempo todo. Eu não falo aqui como se eu estivesse condenando os irmãos, entendam isso. Eu aponto para mim. Automaticamente, quando a gente tem uma dívida, ou precisa de alguma coisa que para a gente parece que é necessário, e a gente olha para o mundo e vê que algumas pessoas estão muito bem com o anátema, o que a gente faz? Deseja, é normal. O anátema é tudo aquilo que te afasta de Deus. Tudo aquilo que te traz para o mundo é o anátema, porque traz maldição para a sua vida, é anátema. Tudo aquilo que agrada o teu coração para o mundo, para as pessoas, para olhar para as pessoas, é anátema. Tudo aquilo que faz aquele velho ditado para o brasileiro é anátema. O jeitinho do brasileiro, né? Dá jeitinho em tudo, né? Para poder ter uma facilidade, é anátema. Nós conseguimos burlar tudo para poder ter tudo. O brasileiro não tem falta de nada porque ele tem jeitinho para tudo, enrolar todo mundo. Isso é o anátema, porque é a facilidade. E quando eu vejo isso em Deuteronômio, deles fazerem esse ato, né, de levantar a oferta como um voto, se você me der, né, para quem está fazendo? Para um Deus que nem existe. Na verdade, o que ele está fazendo é algo para o seu próprio coração. Porque quem vai responder a ele, se não existe nada, se é de barro, se é de ferro, se só tem boca e não fala, quem vai responder a ele? Ele mesmo, com a sua própria força. Então, na verdade, ele não confia em nada, ele confia em si mesmo. O Deus que ele trouxe para o seu coração é mentira. A mentira porque ele trouxe algo para o seu coração de dizer que ele pode. São rituais em vão, coisas mentirosas. E por isso é anátema, porque não faz parte daquilo que rege o coração do povo de Deus, que é crer no Senhor Deus, ter fé no Senhor Jesus. O que nos santifica, o que traz paz e o que rege os nossos corações é a fé que temos em Cristo, na palavra, na cruz do Cristo que veio ao mundo, a palavra, o verbo que veio ao mundo, se fez carne e tomou os nossos pecados e morreu e agora governa os nossos corações para mostrar ao povo, ao seu povo, a direção e mostrar os seus pecados. A gente precisa entender isso. Se nós não conseguimos ouvir a voz de Deus e entender que nós tomamos do anátema, de repente a gente nem se converteu, porque nós nem nos arrependemos disso. Nós precisamos olhar para a nossa vida e dizer: Senhor Deus, como eu usei de coisas que não era para usar, como eu tomei de coisas que não era para tomar, como eu tive inveja das pessoas, como eu desejei coisas, quantas vezes eu não confiei no Senhor, quantas e quantas vezes eu preferi confiar naquilo que eu poderia adquirir. Eu tive desejos naquilo que até mesmo eu sabia que não era certo, porque eu achei que aquilo supriria a minha necessidade, mas não olhei para ti, não olhei para o Senhor. A verdade é essa: o povo de Deus precisa voltar a conhecer Deus na sua essência. E quando nós voltamos a ler, não tentar ser salvos pela lei, porque a lei não nos salva, quem nos salva é Jesus pela graça, mas nós precisamos olhar para a Bíblia, estudar a Bíblia e ver o quanto nós temos pecado, porque a Bíblia fala sobre isso, que a lei revela os nossos pecados, ela mostra, ela aponta: filho, você está errado aí, filho, você está errado aqui, filho, você está errado desse jeito, olha o que você está vendo, olha o que você está tocando, olha o que você tem admirado e tanto quer no seu coração, olha a concupiscência que há no seu corpo. É o que a palavra diz. Olha como você é arrogante em achar que o teu entendimento vai salvar a tua vida. E o Senhor Jesus nos chama para a gente poder voltar a ouvir a sua voz.
e a buscar no nosso coração a santificação pelo Espírito. O que é isso, pastor? É ouvir a voz de Deus, dizendo não, não pega, não toque, não precisa. Você não precisa disso. Você não precisa do anátema, você precisa de mim. Mas, Senhor, eu vou ficar nu. Senhor, eu vou ficar com fome. Senhor, eu vou morrer. Meu filho, não vai. E se morrer, eu já disse para você que eu tenho alegria na morte dos meus filhos. Está escrito na palavra. Paulo já disse, se você tem o que comer, o que vestir, fique contente. E na verdade a gente não consegue ficar contente quando ouve isso. Porque não tem graça. O anátema tem graça. As palavras de Cristo não têm graça, porque ela é contra, ela é fora. Ela sai de tudo aquilo que é humano, que é do ego humano, que é da concupiscência humana. E quando eu entendo isso, mesmo que me doa o coração, eu digo, Senhor, eu entendi. Vou tirar do arraial o anátema. Vou arrancar do arraial. Vou arrancar do meio do povo o anátema. Porque eu não sou maldito. Aliás, sobre nós está a bênção do Senhor. E não a maldição. Aliás, sobre aqueles que têm o Espírito que nos santifica. Porque é Ele que nos dá esse entendimento, essa visão de você ouvir a sua voz. E aí você consegue identificar num programa de televisão, num discurso de alguém, as mentiras que se falam para manipular o teu coração. Hoje eu estava ouvindo os lobos, né, em pele de ovelha, falando sobre isso, que a igreja realmente precisa mudar. Porque a igreja de seus pais era uma igreja. Aliás, a igreja, ela sempre foi metida com as coisas, né? No tempo do meu pai, haviam outras coisas que a igreja era envolvida, né? Isso é normal. A igreja de hoje é envolvida com outras coisas. Mas aí eles usam esse negócio para dizer que a igreja era antiga, era antiquária, era ogra, era do tempo das cavernas, entendeu? Que agora não, a igreja é moderna, as pessoas se vestem diferente, as pessoas falam diferente, as pessoas... Então, a igreja tem que acompanhar isso, a igreja não tem que acompanhar nada disso. A igreja tem que acompanhar a luz de Cristo, Senhor Jesus. E aqueles que ouvirem e verem em nós a luz de Cristo, vêm junto, que senão vai ser igual no tempo de Noé. Os costumes, lógico. A doutrina é pura. A doutrina não muda, ela continua a mesma. A ideia, a forma do bolo, a tecnologia pode mudar, mas a doutrina é a mesma, ela não mudou, o Senhor não muda. A novidade está em conseguir entender isso através do Espírito. Essa é a novidade. Quando você olha, o Espírito te revela, pum! Abre um leque no teu coração. Aí você já não liga mais para nada. O anátema, a mentira, que fazem parte da nossa vida, da nossa convivência, já não pesa tanto o teu coração e você consegue lutar, porque tem um Espírito dentro de você te ajudando, auxiliando a você se livrar disso tudo. A igreja não tem que se envolver para atrair. A igreja tem que demonstrar e declarar para que quem tem ouvidos venha. Porque no dia do dilúvio, só 8 pessoas se salvaram. Imagina quantos milhões, milhares de pessoas tinham no planeta Terra. Não eram poucos, eram muitos. Cadê os sobrinhos de Noé? Cadê os netos? Cadê os tios, os avós? Cadê? Ninguém foi para a arca. Ninguém foi para a arca. Deus separou Noé do anátema. E aí sacrificou o mundo. Como se dissesse assim, quando eu vier,
não vai ser só pessoas, vai ser o mundo todo. E só aqueles que estiverem debaixo da minha bênção e não da minha maldição, herdarão a terra que não entra o anátema. Amém? Agora eu entendo quando Paulo diz. Por isso que Paulo se levanta com autoridade com os Gálatas, dizendo: ó insensato Gálatas, quem vos fascinou a seguir outro evangelho? Quem vos fascinou? E aí mesmo que venha, ou eu ou um anjo do céu, traga um outro evangelho que seja anátema, não faz parte, é adoração a ídolos, não faz parte, que seja afastado, é maldito, longe do meio de vocês. Que essa palavra encontre os nossos corações e que o Espírito de Deus nos ensine a viver nesse mundo cruel. Amém?